E como é que a gente estrutura uma jornada de light commerce? Ela começa no CRM, então você precisa começar se relacionando com esse consumidor, depois você precisa ir para uma parte de atendimento. Como é que você pega aquele insight comercial e transforma num atendimento qualificado para ter venda? Depois você entra numa jornada de pagamentos digitais, Perfeito. de logística e de pós-venda. Essa é a jornada do light commerce. O varejo está cheio de ideias, mas só transforma quem executa. Daniel vem de uma família com mais de 40 anos de atuação no varejo e decidiu inovar de dentro para fora. Fundador da Vide, plataforma pioneira de light commerce no Brasil, ele criou um modelo que une vendedor, WhatsApp, método que gera mais lucratividade, mais produtividade e menos operação para a loja. Com mais de 100 milhões transacionados, a Vide já atende marcas como Adidas, Crocs, Arezzo e se tornou referência para quem quer digitalizar sem perder produtividade, além do toque humano. Daniel também é pai, maratonista e defensor da simplicidade como diferencial competitivo. Porque, segundo ele, o cliente não quer tecnologia, ele quer ser atendido. Eu acho que o light commerce é uma venda mais relacional, mais do dia a dia. Eu tô saindo para uma reunião, eu entro no WhatsApp, eu converso com o vendedor. Você conversa às vezes na terça e vai fechar o pedido na quinta. Neste episódio do Varejo On, Daniel compartilha como o light commerce nasceu no caos da pandemia e virou plataforma, uma startup de sucesso, porque o WhatsApp só vende quando tem método e logística para acompanhar, e qual o papel real de um CEO quando a nossa corrida é o varejo. Neste episódio especial, Daniel Gentil, CEO da Vide. Transformar as vendas digitais de loja em operações lucrativas. Eu sempre uso uma frase de impacto para começar, mas a frase desse meu convidado não tem melhor possível para a gente começar a nossa conversa hoje. Varejo On, o seu podcast sobre varejo e vendas, apresentado pela Pecom. Episódio patrocinado pela Vide. No nosso episódio, eu trago o Daniel Gentil, CEO da Vide, a primeira plataforma do mundo de light commerce. E ele vai nos contar sua história no varejo e também nos explicar esse conceito de light commerce que está revolucionando as vendas digitais feitas na loja. Meu amigo, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer todo meu, Paulo. Obrigado por estar aqui com você, batendo esse papo. Te acompanho há algum tempinho, não tanto quanto eu gostaria, mas sei da sua importância no setor do varejo. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Poxa, eu que te agradeço. O Daniel a gente se conheceu ano passado, né? Final do ano passado, foi quase final do ano passado. E o Daniel me disse uma frase que até hoje eu bato muito nessa frase, né? Ele me falou de foco, eu estava contando para ele de múltiplos projetos, a gente foi tomar um café e ele me falou assim: Paulo, de 0 a 10, quanto você está nesse projeto? Tua nota, a tua escala de o que falta para você chegar no 10. E isso mexeu muito comigo, sabe aquela tua frase mexeu muito comigo, eu já te falei. Para você, o que é foco e esse 0 a 10? Conta pra gente, que eu acho que para mim foi bem importante essa tua metáfora, e eu queria que você contasse pra gente também. Bom, acho que tem dois pontos aqui super relevantes nessa questão do foco. A primeira é que eu nasci num contexto de empreendedores, né? Minha família tem negócio no varejo, em franquias, eles operam a marca do Boticário em algumas regiões, e eu vejo o impacto que tem quando você concentra esforços, e você centraliza ali aquilo que você é bom, com a necessidade de mercado, e você, cara, eu vou dedicar toda a minha energia para chegar num patamar. E o outro é o mundo que a gente está vivendo, que sai de uma era de digitalização, entra numa era de AI, e o que não falta é oportunidade. Então, quando meu avô quis empreender há não sei quanto tempo atrás, você tinha que alugar uma loja que demorava para sair o contrato, o tijolo e etc. Depois veio a digitalização para você fazer um aplicativo, que para você criar um aplicativo não era caro, o caro mesmo era a equipe. E agora com AI, você, em tese, estão prometendo que você não precisa da equipe cara, você consegue fazer com agentes. Então, com um mar de oportunidades surgindo, é muito difícil você filtrar. E se você não filtra e coloca um pouquinho de você em vários lugares, não volta, que é o que eu vejo que tem de sucesso na empresa da minha família. Eles concentraram esforços e se tornaram especialistas naquilo que eles entenderam que era bom. Então, pegando um pouco dessa referência e do desafio que a gente tem, de ter muita oportunidade. Todo cara que, imagina, senta com você e conhece a sua história, fala, pô, tu devia fazer isso, olha isso aqui que você não tá vendo. E são coisas legais. Só que o ponto não é se aquela coisa é ou não legal. O ponto é aonde você consegue entregar 100% do teu valor. E aí eu acho que isso, para mim, é como eu enxergo o foco.
E não é só foco, é propósito também, né? O que você quer fazer? Porque assim, a gente vai se estressar em qualquer tipo de trabalho, a gente vai ter dias bons, dias ruins, vai ter fluxo de caixa menor, fluxo de caixa maior, vai ter meta que não vai bater, vai ter investidor, vai ter cliente. Independente do negócio, quando você faz com propósito, você aguenta um pouquinho mais, né? E você muda totalmente a chave que é a força para superar os desafios, né? Fatalmente dinheiro por si só não resolve. Tem que ter uma força maior ali para você entrar numa jornada, receber aquelas pancadas e continuar superando e seguindo. Aí é a força do propósito mesmo. Você precisa ter muito claro aquilo que você quer fazer, aonde você ganha energia fazendo, e aí sim você está mais preparado para superar os desafios que, como você falou, é inerente à ideia, é inerente à jornada. Se você é médico, se você é empreendedor, o que quer que você seja, vai ter os momentos desafiadores. E se você não tem um propósito muito claro e muito forte, você acaba derrapando no meio do caminho. E me conta agora da tua história. Você já deu uma palhinha aqui, falou do negócio da família, mas conta como você começou tua trajetória no varejo até o nascimento da Vidi, até você fundar a Vidi. Boa. Minha conexão com o varejo, eu brinco que é de berço mesmo. Então, a trajetória da minha família no varejo e no franchising tem mais de 40 anos. Então, eu sou um super privilegiado de ter nascido perto de pessoas super profissionais, super especialistas, que entendem desse setor. E aí, para também não me aprofundar muito nessa trajetória mais familiar e individual, foi na pandemia que a gente entendeu que o skill do Daniel, que era um cara um pouquinho mais empreendedor, gostava de... Só pra gente, desculpa te interromper, mas só pra gente contextualizar aqui. Sua família tem franquias, tem uma rede de franquias da Boticário. Eles hoje operam em 4 estados. 4 estados. Entre capitais e cidades do interior. Perfeito. E eles atuam no modelo de negócio que é ofertado pelo Grupo Boticário em 3 principais verticais. Perfeito. Que é loja, venda direta e os canais digitais. Perfeito. Então, alguns números não são públicos, mas em ordem de grandeza, nós estamos com mais de 150 pontos de venda e são mais de 1.000 colaboradores. Perfeito. E hoje eu tenho um papel dentro da Gente Negócios, que é a cadeira no conselho consultivo dessa organização. E eu também sou membro da Comissão de Tecnologia e Inovação. Então, eu não tenho um papel executivo nessa organização, mas eu tenho um papel em ambientes de estratégia e de visão do futuro. Perfeito. E na pandemia, quando as lojas estavam fechadas, eles me convidaram para participar desse negócio. Por quê? Porque o Daniel tinha trilhado uma jornada já empreendedora, já tinha feito a minha primeira startup, que com 23 anos não era um grande negócio, mas foi um grande aprendizado, mas estava ali conectado com fundos, fazendo alguns eventos, etc. Então, eu tinha um pé nesse universo digital e já tinha uma certa experiência. E quando as lojas estavam fechadas, eles entenderam que essa cabeça um pouco mais desconstruída, um pouco mais inovadora, poderia contribuir com o negócio. A gente até tem um case em construção na IESE, Escola de Negócio, que eventualmente vai ser publicado, e a ideia é falar um pouquinho e aprofundar sobre esse dilema. E aí foi quando eu tive a oportunidade de viver, de fato, o dia a dia e o chão de loja desse negócio, em um cenário totalmente diferente. Quando as máquinas, as estruturas, elas não estavam operando em ambientes normais. Onde você estava na pandemia? Qual estado? Eu morava em São Paulo, mas eu estava em Recife, na palestra do meu tio. Perfeito. E voltando para Natal, começou o fecha. Você ficou em Natal, e então? Eu fiquei em Natal. Tá. Você é de Natal? E eu sou de Natal. Perfeito. O sotaque, vocês vão perceber. O sotaque, mas assim... não dá para esconder. Perfeito. E aí na pandemia começou a mudar, então, a história. Isso. E aí foi quando eu comecei a perceber que a gente tinha um produto muito bom, que é o do Boticário, né? Uma marca que dispensa apresentação. A gente tinha clientes muito fiéis, que mesmo em cenário de pandemia, queria presentear a mãe, que era um aniversário, queria presentear o namorado, queria se autopresentear. E o Boticário também tem uma questão além do presente, tem o autocuidado, né? Que é bem importante. Exato. Que na pandemia isso aumenta. Exato. E as pessoas ali em casa precisam aproveitar melhor esse momento. Mas eu acho que o importante que a marca Boticário proporcionou para os franqueados é, de fato, ter um produto que as pessoas conseguiam criar conexões além daquele produto. Então, na pandemia, que faltava conexão, faltava carinho, faltava amor, o Boticário conseguiu entregar isso, porque ele vem construindo isso há muito tempo. Então, você tinha um cliente fiel, você tinha estoque distribuído na cidade,
era o canal de distribuição que tinha sido prejudicado pelo Perfeito. fechamento das lojas. Tinha cliente, tinha produto e tinha demanda. E tinha demanda. Faltava só o canal, porque o cliente não poderia ir mais à loja. E aí a gente começou, como todo o mercado brasileiro começou, a fazer a venda pelo WhatsApp, mandar entregar, link de pagamento, etc. E foi aí que começou a surgir a ideia do vídeo. Então ele virou um produto dentro da Gente Negócios, escalou lá dentro, a gente entendeu que isso poderia fazer sentido para o mercado e foi quando a gente decidiu sair de dentro da Gente Negócios, virar um produto e a gente para mercado e a gente poder escalar essa operação. Basicamente, o que é que esse negócio faz? Ele é uma solução de meios de pagamentos digitais e de Perfeito. sistemas logísticos para a loja. Qual é a nossa proposta de valor? Pagamentos seguros, entregas rápidas em até 2 horas em todo o Brasil, garantindo um canal digital lucrativo para o varejista. Perfeito. Vamos agora explicar detalhadamente, que eu acho que é bem importante, porque eu venho de uma operação também no meio da pandemia, onde a gente tinha a entrega como um dos principais pontos de atenção, porque a pessoa quer comer chocolate, quer comer na hora, né? Ela compra para presentear, mas tem o consumo dela também, que é o desejo, e a gente dependia, né? A gente bateu muita cabeça para conseguir construir um ecossistema que entregasse rápido, por exemplo, né? E hoje a Copenhagen está integrando rápido, mas naquele momento, ainda nesse boom de pandemia, todo mundo estava entendendo o que fazer, né? Hoje, a pergunta é, dá dinheiro? Porque todo mundo aprendeu a fazer. Então, você sabe que você chama um motoboy, você tem um link de pagamento, aprendeu a fazer. Me explica o conceito de light commerce de uma maneira mais detalhada e vamos entender como o lojista entra nesse conceito. Boa. Deixa eu contar a historinha do Light Commerce. Quando a gente construiu a Vidi e a gente foi ao mercado, a gente sentia bastante dificuldade de se posicionar. As pessoas perguntavam se a gente era um e-commerce, um marketplace, etc. A gente falou, cara, vamos construir esse conceito, porque o que a gente está fazendo tem algo de diferente aqui. E aí a gente criou o conceito do Light Commerce. Por que light? Porque é simples. Então, pela ótica do consumidor, me passa o Pix, chama o entregador, parece muito simples. E quando a loja fala, não, eu não estou operando com link, a gente não faz entrega, etc., o consumidor fala, cara, como assim? É tão simples eu fazer o Pix para alguém, É só chamar o entregador. Só que isso da porta para dentro da loja, em escala, é uma confusão. Se você chama 15 entregadores, um vai com o endereço errado, o outro cliente desistiu de descer para pegar, o vendedor para de vender para operar. Eu comparo isso quando a gente chama o Uber para alguém, ou a gente pede para entregar alguma coisa, a gente tem que monitorar Exatamente. o tempo todo. Começa por aí, né? Eu tenho que monitorar o tempo todo e eu sempre fico aqui. Chegou. Imagina isso numa operação de loja, né? Que eu acho que é exatamente o cenário. E se o consumidor reclama, ele não vai reclamar com a Uber. Ele vai reclamar com a empresa de pagamento. Ele vai ligar para o vendedor e falar, cara, o teu serviço não foi bem. E ainda posta, né? E ainda pode Nunca postar. mais comprar. Então, do ponto de vista do consumidor, é simples. Do ponto Perfeito. de vista da operação, tem suas complexidades. Então, a gente construiu o termo Light Commerce, que é conseguir transformar a complexidade em um diferencial competitivo para o varejista. Meu amigo, eu queria que você nos explicasse o passo a passo do conceito de Light Commerce, né? Você já explicou de uma forma mais resumida, mas eu quero que agora a gente se coloque no lugar de quem está assistindo, quem opera a loja, que a grande parte de quem está nos assistindo opera a loja. O que é o Light Commerce na prática? Boa. Primeiro eu vou contar assim, quais são as macro tendências que fazem com que ele surja, tá? Então, o mundo ele estava em soluções, ferramentas para o varejo, indo para o caminho de agilidade e sem atrito. Então, as duas palavras de hora, cara, isso aqui é entrega rápido e o cliente paga sem ter atrito e, enfim, simplicidades e agilidade eram duas coisas importantes. Do outro lado do paralelo aqui, tinha o crescimento do WhatsApp deixando de ser só uma ferramenta de conversa para ser uma plataforma de negócio. E aí o estopim que faz isso tudo entrar no liquidificador e sair o Light Commerce é a pandemia, que forçou com que, independente do teu tamanho de negócio, você precise olhar a digitalização do seu negócio. Ficou inevitável, questão de sobrevivência. Então, esse é o ambiente onde o Light Commerce surge. A partir daqui, como é que a gente estrutura uma jornada de Light Commerce? Ela começa no CRM, então você precisa começar se relacionando com esse consumidor, depois você precisa ir para uma parte de atendimento. Como é que você pega aquele insight comercial e transforma num atendimento qualificado para ter venda? Depois você entra numa jornada de pagamentos digitais, Perfeito. de logística e de pós-venda. Essa é a jornada do Light Commerce. Perfeito. Isso para o vendedor e para o varejista. Na ótica do consumidor, ele não enxerga essas etapas. O que ele quer?
cara, me manda o Pix, eu quero pagar, eu quero receber em casa, você já manda para cá. Porque é fácil, né? Ele já manda o endereço, o Pix, eu quero esse. E como a gente estava falando antes, na cabeça do consumidor, isso é muito simples, muito Exato. fácil de executar. Exato. Olhando a operação, como eu te expliquei aqui, não é tão simples. Dá São para você... 3 grandes blocos, né? A gente tá falando de CRM, toda a estratégia de CRM, a estratégia de meio de pagamento, a estratégia de entrega e pós-venda. E o ponto aqui é o seguinte, você consegue fazer tudo isso sem ferramenta, sem automatização, sem nada, se você for atender um cliente. Se você for para a escala, você precisa estruturar esse canal. Então, se você for chamar um entregador por mês, você não vai ter problema. Porque talvez aconteça um problema e ser só um. Você resolve aí pontual. Se você for entrar nessa jornada e escalar isso aqui, você precisa ter algum tipo de ferramenta, algum tipo de inteligência, algum tipo de monitoramento. Então, quais são os desafios que essa jornada traz para o varejista? Desafio de atendimento, não conseguir atender bem, não conseguir responder todo mundo, etc. O desafio do pagamento, então tem muito fraude. Então, mais de 4% do link de pagamento cai em fraude ou em tentativa de fraude. E você sabe que em alguns projetos, os clientes recusaram colocar. Tem marcas que não colocam por esse medo de tentativa de fraude. Como não tem uma ferramenta para ajudar, e aqui é onde o VID entra, aqui para mim é uma oportunidade clara, eles tiram o link de pagamento. Cara, não estou conseguindo operar aqui com segurança, se eu não estou conseguindo operar, eu vou tirar. Então, pagamento seguro é um desafio do Light Commerce. E entrega qualificada também. Por que qualificada? Porque não adianta ser só segura se ela não for rápida. Então, ela tem que ser rápida, mas tem que ser segura. E também não adianta ser segura e rápida se ela não for com qualidade. Se ela não for com qualidade. Exatamente. E depois tem a parte do suporte para garantir e acompanhar a gestão desse canal. Isso é representativo? Isso não é? Fatura bem, fatura mal? Qual é a lucratividade disso aqui? Então, esses são os desafios do Light Commerce. E aí, como a gente estava falando antes, o consumidor parece muito fácil. Para a operação, você precisa ter um nível de inteligência maior para entregar valor nisso. Aí, alguns casos legais aqui que eu acho que vale a pena a gente aprofundar. Quando a gente fala de CRM, é óbvio que tem muitas plataformas de mercado, algumas que a gente super conhece e fazem um trabalho fantástico, que eles ocupam uma relevância e geram um valor para o vendedor que é fantástico. Não dá para ele lembrar de todo mundo que ele atendeu. É muito difícil. Só que uma coisa que o varejo precisa ressignificar é aquele consumidor que tem um nível de relacionamento com aquele vendedor, que não são 300 pessoas, 3.000 pessoas, às vezes é 30, às vezes é 40. O nível de relacionamento, a necessidade de conversa, de mensagem, ela não é padronizada. Perfeito, concordo. Concordo contigo. É puro relacionamento. Oi, como é que você tá? Eu não vi vender. Como é que foi a viagem? Eu não vi vender. Então é um monte de touch point ali que ele é 100% relacional. E quando eu olho CRM e eu vou para o chão de loja de alguns varejistas para pesquisar, para entender e para estudar, eu vejo a importância do CRM trazendo inteligência e automatização para aquilo que precisa de escala, mas eu também vejo alguns vendedores falando, cara, esses 10, 15 clientes eu preciso falar direto, não adianta eu mandar essa mensagem, eu tenho que perguntar como é que foi a viagem para a venda ser lá depois, é uma relação diferente. Então, na nossa visão VID 50% do teu trabalho precisa ser na automatização, porque em escala vai vir oportunidade. 50% do seu trabalho precisa ser 100% relacional. É poucos e bons clientes. Esse mês eu vou falar com 10, no outro eu vou falar com 11, no outro eu vou falar com 12. Esse cliente deixou de ser meu cliente, eu vou procurar um novo para substituir, mas não pode passar de 50 por mês, porque senão você não consegue construir relacionamento intenso. Você não consegue lembrar também, né? Assim, acho que hoje um grande ponto a favor do varejo é o ferramental dentro da loja, principalmente quando a gente fala de cliente, porque ele realmente, você atendeu 200 pessoas no mês, você vai lembrar de 20, 30, que são aqueles teus clientes frequentes. Como qualquer negócio, né? Não é só no varejo. Assim, eu também tenho meu portfólio ali, tem clientes que eu falo todo mês, tem clientes que eu não falo todo mês, deveria falar, mas não falo. Então, a ferramenta, ela serve como um suporte. Eu acho que o meu sentimento, não sei se você compartilha o mesmo, é que a ferramenta muitas vezes está se tornando protagonista e, na verdade, ela atua junto. Ela não é o protagonismo, ela não faz a venda, ela fornece tudo para o vendedor brilhar. Perfeito. E o pilar principal é o relacionamento. Esse vendedor precisa se relacionar com esse cliente. Se vai ser um relacionamento um pouquinho mais automatizado, porque se é um cliente mais distante, ok. Se é um relacionamento que você precisa ter mais carinho, mais cuidado, mais personalidade, que ele é um cara mais perto, também você não vai ficar disparando qualquer mensagem, porque esse cara que é seu
quase amigo, ele não quer ficar recebendo interações padronizadas. Então, eu acho que tem um ponto aqui interessante na parte de CRM, que vale a pena ampliar a discussão. Não tem resposta certa, não tem errada, mas eu acho que vale a pena dar visibilidade, que essa carteirinha do vendedor, ela também é super importante e expressiva. Quando a gente vai ver o resultado lá de e-commerce, muito vem dessa carteira. Depois tem a parte do WhatsApp, que tem várias modelagens. Tem o WhatsApp do vendedor, tem os receios do vendedor utilizar o seu WhatsApp pessoal, tem o chip corporativo, que a empresa dá um chip para o cara usar um WhatsApp mais profissional. Tem o WhatsApp oficial, aqui também tem vantagens e desvantagens. Não tem certo, não tem errado. Eu acho que o importante é ter visibilidade de todos esses canais e onde você ganha. Eu só falo que, para todo mundo, eu estava conversando até agora com uma rede de franquias que é nosso cliente, o que eu falei foi o seguinte: não criem um monstro. Porque, assim, às vezes a própria simplicidade, não é preciso controlar absolutamente tudo. Porque aí você também entra numa espiral, assim, você não tem nenhum volume de vendas para justificar todo o investimento que você está fazendo. Não é que você não precisa controlar e ter ferramental. Mas se você transformar também em algo muito complexo, a coisa não anda. Porque a gente está falando de vendedor, a gente está falando de turnover, a gente está falando de varejo muitas vezes não especializado. Que você tem uma rotatividade de 50% hoje no Brasil. Quando eu me deparo com alguns varejistas que têm um pouquinho desse desejo, a única coisa que eu falo, cara, vamos só alinhar a expectativa. Eu já vi isso acontecer em algumas vezes. Pode dar ruim. Você quer viver, eu vivo com você. Não tem problema. Mas vamos só entender aqui que esse é o indicador. Se você passar, eu ressignifico o meu aprendizado. Mas eu acho que você não vai passar. E se não passar, vamos seguir esse caminho que é o que eu acho que dá certo. Então eu tento trazer para o cara também, cara, porque às vezes a pessoa precisa viver. Entender, tocar. Deixa eu ver o que é esse mundo mágico aqui da super automatização. Tem seus desafios, né? De fora é mais fácil falar, de dentro viver é mais difícil. Então eu deixo o cara também tocar nesse universo e a partir disso a gente vai tangibilizando para onde realmente gera resultado. E como eu estava te falando, tem as discussões do CRM no Light Commerce, tem as discussões de atendimento no Light Commerce e onde é que eu vi e vi uma lacuna? Nessa parte mais operacional da venda, que é pagamento, entrega e suporte. Então, a VID não faz CRM, a VID não traz para o vendedor o cliente, ela vai agir depois do CRM. Ela não é uma plataforma de CRM, ela não é uma plataforma conversacional de WhatsApp. Perfeito. Ela é uma plataforma de fechamento. E ela também não é uma plataforma de e-commerce nem marketplace. Exatamente. Eu acho que é bom dizer isso para ter bastante clareza do que faz. E aí, trazendo aqui em pontos importantes. Nós temos a inteligência de pagamentos digitais e a gente comemora bastante, porque no nosso histórico a gente tem 0,08% de chargeback. 0,08%. E taxa de mercado é 4%. 4%, exatamente. Então, eu quero zerar o meu chargeback. Isso não existe, é roubo. Você não consegue chegar. Eu nunca quero sofrer um assalto. Não dá. Mas você consegue, com inteligência, prevenir bastante. E a gente atua nessa prevenção. Então, com 0,08%, eu torno esse canal lucrativo. Com 4% de chargeback, esse canal pode não ser lucrativo. E por aí que entra, e muita gente tira e tira mesmo para não sangrar, né? Quando a gente vai para a logística, o desafio ele não é tanto do decisor do varejista, ele é mais do chão de loja. Então o vendedor fala, cara, não confio nessa entrega. Não vou colocar o meu cliente numa rota que esse entregador não vai finalizar, o meu cliente não vai gostar, eu vou me queimar com ele e eu também não tenho capacidade de controle, não sou eu que vou fazer a entrega. Então os vendedores começam a dizer, cara, eu não sei se já não posso ofertar o link porque tem muito fraude. E a logística eu também estou um pouco desconfortável, porque se eu coloco o meu cliente aqui e dá ruim, cai para mim. Eu que me queimo. E a gente construiu uma inteligência preventiva, a gente fez um case super legal no Dia das Mães, a gente reduziu 20% o tempo médio. Uau. Então nossas entregas foram feitas em 1 hora e 52 minutos, no maior pico de vendas do primeiro semestre do ano. E vale lembrar o que você me comentou comigo no começo, que não a gente não está falando de varejo alimentar que tem uma previsibilidade de horário. Conta isso, porque isso foi muito importante que você me disse. Você tem um restaurante e você vai fazer delivery, você sabe que de meio-dia a 3 da tarde vai bombar. Então você consegue separar um vendedor ou um atendente só para esse canal. Você sabe que vai ter 30 entregadores na porta, porque vai ter aquele pedido. Você vai para varejo, para moda, você pode ter 15 entregas às 9 da manhã, você pode ter nenhuma às 10h30, você pode ter nenhuma às 11h30, você pode ter nenhuma às 12h, você pode ter uma de 2h30 e você pode bombar de novo de 4 da tarde. Essa imprevisibilidade não é atraente para entregador e também você não consegue centralizar e focar uma pessoa para cuidar daquele canal, porque ela pode ficar muito ansiosa. Me conta uma coisa, só uma pausa aqui para um ponto de dúvida mesmo e curiosidade.
tem algum horário das entregas por segmento relevante? Por exemplo, o mercado de moda, normalmente a gente tem um fluxo maior final da tarde, ou não tem essa característica de algum mercado ou de algum segmento? O que a gente tem de característica é o seguinte: o final de semana não é o principal. Semana é o principal. Semana é o principal. E horário de 10 da manhã a 5 da tarde, qualquer hora é hora. Tá. Qualquer hora é hora. Noite também é menos. Noite também é menos. Porque segue um pouquinho do horário comercial. Por exemplo, os varejistas também não vão operar a entrega a partir das 8 da noite. Porque se tiver qualquer contratempo, a loja fechou às 10. Não consegue resolver. Então, tem um limite das 8 horas, por causa da operação varejista, e a maioria das lojas de shopping começam às 10. Então, de 10 a 5, 6 é o pico de entrega, e no final de semana a gente vê uma redução também do volume. Porque eu acho que o light commerce é uma venda mais relacional, mais do dia a dia. Eu estou saindo para uma reunião, eu entro no WhatsApp, eu converso com o vendedor. Não é uma venda por impulso de rede social. É uma venda mais relacional do dia a dia. Então, você conversa às vezes na terça e vai fechar o pedido na quinta. Acontece muito. Então, a gente vê a semana sendo o principal período de venda do light commerce. A gente falou, então, o light commerce e o que a Vidi faz. Então, a Vidi hoje trabalha com a loja através de um meio de pagamento muito mais seguro, com 0,08% de chargeback, e também alocando a entrega e tomando conta dessa gestão da entrega. Em números, se você tiver algum número e puder abrir, o quanto isso está reduzindo o tempo de loja, tempo de entrega? O que você traz aí de KPIs para a gente poder contar como isso está ajudando mesmo os varejistas? Tá. Primeiro eu vou te falar o como. Na parte de pagamento, por exemplo, uma coisa extremamente importante você tem 10 vezes mais chances de chargeback se você não controla a logística daquela venda. Então, se o cliente fala, eu quero pagar com link, mas eu vou resolver a entrega, alguém vai pegar por mim, eu vou chamar o Uber, ele está dando alguns sinais, que eu não quero te passar onde eu moro, ou o lugar que eu frequento, e eu topo tocar a operação da entrega, que é uma dor de cabeça. Por quê? Então, isso é estranho. Então, esse é um sinal que todo varejista, vendedor, gerente devia olhar. Por que o cara quer um link e ele não quer que eu ofereça a logística para ele, esse cuidado logístico de graça? Não faz sentido. E a gente percebe que esse comportamento tem 10 vezes mais chances de chargeback do que o cara que fala, não, tá aqui meu endereço, manda o entregador e eu pego de noite quando eu chegar em casa. Esse tipo de inteligência e de know-how a gente vai colocando na nossa solução. Isso faz com que a gente consiga reduzir bastante o chargeback. Outro ponto, você tem um ticket médio de R$300. Chega um cliente querendo comprar 5.500 link, não faz sentido. Mas faz sentido, se for um cliente verdadeiro, você escalar isso para a diretoria. Então, a gente coloca um limite de link de pagamento. Só quem pode alterar é gerente ou diretor. Então, se é um cliente que está comprando no link muito disperso do seu ticket médio, você sobe a alçada. Então, eu também vou, com isso, reduzindo chargebacks, porque os que são mais duvidosos já não conseguem aprovar, porque o diretor tenta falar, o cara não responde, dá um sumiço, e aquilo não aconteceu. Então, a gente construiu uma série de inteligências no nosso link de pagamento para reduzir o fraude. Na parte de logística, o que a gente fez? A gente criou um painel preventivo de desafios logísticos. Então, se o endereço está mal escrito, dependendo da região da entrega, se demorou mais que 10 minutos para aceitar a corrida, são mapas de risco e possibilidades aqui que você vai colocando dentro da ferramenta para ela aprender. E o meu time, quando vê, atua. Perfeito. Então, cara, isso aqui tá estranho. Deixa eu ligar pro vendedor, deixa eu ligar pro entregador, deixa eu ligar. Então você tem suporte também imediato pro pessoal. Tá. E isso é uma parte fundamental, porque às vezes o vendedor fala, cara, tem um comprovante de pagamento aqui que tá dizendo que tá pago. Na sua plataforma não tá. O que eu faço? Vou ligar para quem? Então, eu preciso de um time para dizer, cara, esse comprovante ele é duvidoso. A nossa plataforma realmente não tem um código de autorização do banco confirmando essa transação. Então, ele precisa de suporte para pagamento, ele precisa de suporte logístico, porque às vezes tem um entregador que pegou a moto numa chuva e derrapou. Acontece. É um mundo externo, fora da loja. Não é mais aquele mundo mágico de dentro da loja. O que é que você vai fazer aqui? Vai ligar para o suporte, na empresa de delivery, explicar o que é que o cliente está com urgência? Desafiador. Eu, com minha equipe de suporte, eu consigo pegar um entregador para coletar aonde esse cara derrapou e fazer a entrega com que entrega para o consumidor final. Então, com essas medidas preventivas do nosso painel de controle, eu tenho esse nível de resultado que é entregas no Brasil inteiro
em 1 hora e 52 minutos no pico Uau. de Dia das Mães. 1 hora e 52 minutos. Eu falo de experiência aqui, né? Porque isso é trazer experiência para o cliente. Porque às vezes a gente acha que a experiência também é uma carta à mão, um cheirinho da loja, um presente. Mas olha, a satisfação do cliente aumenta muito quando ele recebe o produto, principalmente com uma surpresa, né? Quando você não promete em 2 horas, você está mandando ali o produto em 2 horas, né? Que acho que a promessa da marca não é 2 horas. Não, costuma não ser. Que é muito rápido, né? Quando a gente pensa em varejo não alimentar 2 horas. Pensando em mercado, Daniel, onde o Light Commerce vem para ajudar? Você acha que o Light Commerce substitui o e-commerce, substitui o marketplace ou ele anda junto? A resposta mais legal de escutar seria vai competir, vai ganhar de todo mundo, mas não é a verdade. Né? A gente vê um mundo muito mais colaborativo. E o Light Commerce, ele teve uma força muito maior na pandemia. E você vê essa jornada do comprando pelo WhatsApp na loja crescendo bastante, você vê os números de um Mercado Livre da vida crescendo bastante, você vê a Vetex fazendo IPO. Então tá todo mundo crescendo. Só que são jornadas distintas. O consumidor de um marketplace, ele é diferente do consumidor do site próprio da marca, que ele é diferente do consumidor da jornada do Light Commerce. Vou até me corrigir. Não é um consumidor diferente. É um momento de compra diferente. Às vezes é o mesmo cara que ele compra no marketplace, é o produto do caso que a gente tem um cliente comum da Adidas. Às vezes ele compra no site, às vezes ele quer ir na loja. Às vezes ele vai no outlet. Então ele tá em várias jornadas de compra. Só que, como eu falei, a pandemia, que forçou todo mundo a se digitalizar, utilizando o WhatsApp, o desejo do consumidor de olhar outras empresas de delivery, de e-commerce, entregando rápido, sem atrito, etc. Ele olhou para isso e falou, cara, eu quero também conversar com o meu vendedor e ter o mesmo nível de serviço. Aí é onde surgiu o Light Commerce. Então, para as jornadas de compra, através de interações com o vendedor de loja próximo da casa do consumidor, o Light Commerce é uma jornada privilegiada. O que eu vou te dizer? Eu não acho... Óbvio, a gente não está prevendo aqui quem ultrapassa ou não, quem ganha é uma colaboração. Mas o Brasil, o Light Commerce, para mim, o conceito de Light Commerce, ele corrobora muito com o nosso engajamento. Por quê? 92% dos brasileiros compram por influência, principalmente do vendedor da loja. Então, quando a gente olha a conversão de social commerce, né, a conversão de vendas por WhatsApp, 3%, 4%. A conversão de e-commerce, menos de 1%. Custo de mídia, custo de todo o custo do e-commerce. Custo do vendedor que está ali, talvez, no momento ocioso. Porque não é para fazer de sábado e domingo quando a loja está cheia, né? Então, a gente já sabe que é um período ali... Pode acontecer sábado e domingo? Pode. Mas a gente está falando de segunda a sexta. Então, a gente está num país hoje, quando a gente olha até competidores mundiais, que a gente tem hoje problemas logísticos no Brasil. A gente não tem uma logística tão rápida. Por isso que essa logística perto da minha casa funciona. E o consumidor, ele sabe, vou ligar na loja ali perto porque vai chegar mais rápido que se eu comprar no e-commerce. A gente já faz isso, né? Quando a gente quer uma urgência, a gente tenta pegar o número do WhatsApp da loja mais perto para poder entrar em contato. A gente tem realmente um consumidor, muitas vezes, que aprendeu a comprar só pelo WhatsApp. Ele não sabe entrar no site e comprar. Ele sabe fazer o Pix. Ele sabe clicar no link e colocar os dados, mas ele não sabe entrar no site e comprar. A gente tem isso no Brasil. Né? A gente não pode negar que a gente teve uma introdução à transformação digital pelo WhatsApp. E esse é o nosso país com 40% de analfabetismo funcional. Né? E, além disso, a gente tem altos custos, principalmente de frete, que acabam atrapalhando não só o consumidor em falar, não vou comprar, não vou pagar R$25 por um produto, ou a empresa até está subsidiando parte, mas a empresa fala, nossa, essa operação está zero rentável. Né? Então, quando eu vejo a projeção do Light Commerce, porque é uma dor do varejo hoje, é uma dor de qualquer dono de loja, como ele vai fazer para conseguir escalar as vendas dele sem tirar o foco da venda ali no presencial, ou sem tirar o foco do vendedor ficar mandando mais mensagens e trabalhando melhor com os clientes. Então, eu acho que ele vem em muito boa hora para poder realmente organizar essa rotina dentro da loja e escalar. Né, e escalar sustentável, trazendo lucro para o lojista. Tem uma coisa interessante aqui que eu gosto também de defender as outras jornadas. Por exemplo, entregas, isso eu tenho um dado, que são acima de 30 quilômetros, elas demoram o dobro. Perfeito. E elas custam o triplo. O triplo. Então, assim, você tá começando uma operação de varejo em São Paulo, tem 5, 7 lojas. E uma dessas lojas é no Morumbi. E o consumidor que você atende, ele tá em Santo André.
Cara, não faz sentido você chamar um entregador da Uber, ele vai cobrar R$80. Se eu ticket médio de varejo é 200, Exatamente. deu ruim. Mesmo com a urgência total. Agora, se você colocar isso numa estratégia de e-commerce, esse frete pode custar R$14. Por quê? Você vai subir o pedido no e-commerce, que no outro dia o e-commerce pode centralizar Programado. todos os pedidos, e aí você vai dentro de uma Exato. caixa. Então, tem cenários e cenários. Então, o light commerce é a venda para um raio de 20 km da sua 20 loja. quilômetros é o raio ideal. É o ideal. Então, 20 km da loja, consumidor no WhatsApp, com urgência, querendo comprar rápido, querendo ter o atendimento do vendedor, porque também se ele falar, cara, não quero conversar com ninguém, vai lá no e-commerce, se é um autosserviço. Escolhe o que você quer, o que você não quer, tira dúvida e vai pro outro e tal. Ou também, desculpa te interromper, mas também o código do vendedor, né? O que muitas marcas utilizam o código do vendedor, porque você tem um relacionamento com o vendedor. No final da jornada, você vai para a malha do e-commerce, então significa que você não vai receber na hora, o cliente tem que saber disso, mas tem o código do vendedor que vai trazer a comissão para o vendedor, mas também vai trazer um empoderamento para o vendedor trabalhar aquela venda. Que pro vendedor você aumenta a capacidade dele de receber. Exatamente. Mas assim, o que eu estava trazendo é, existem momentos pro light commerce, existem momentos que não é pro light commerce, que tem que ir pro e-commerce, que tem suas vantagens, tá? Agora, um outro ponto que ele é importante de uma forma mais delicada é custo de você fazer uma venda no e-commerce ou no marketplace. Ele é alto. Porque o CAC, ele é alto. Não é porque esses caras estão Só traduz CAC aqui, porque muita gente ainda não sabe o que é CAC. É o custo de aquisição do Custo de cliente. aquisição de cliente. Então, assim, é caro você anunciar no Facebook, é caro uma infraestrutura gigantesca do Mercado Livre, então eles cobram por isso. Então, para você atrair consumidores novos, é maravilhoso, faz sentido. Para você usar essa super infraestrutura de um consumidor que você já conhece, que você já atende, que ele está a 2 km da sua casa e que ele só quer fazer um Pix, talvez não precise. Então, assim, por isso que eu acho que elas são complementares. Assim, na estratégia de aquisição de cliente, essas plataformas vão fazer coisas que o light commerce não vai fazer. Exatamente. Agora, numa estratégia de LTV, que é você conseguir ter mais receita com o seu consumidor, tem mais lucratividade no light commerce do que talvez você usar essas super infraestruturas. E olha como o que você falou faz muito sentido, né? Quando a gente começou a implementar na Copenhagen o programa Personal Shopper, o programa de Social Commerce, a gente tinha ainda naquele momento, o iFood era o principal canal. O Marketplace de entrega, iFood, Rappi, algumas regiões tinham outros, né? Mas ele era o principal canal de venda digital. Então ele passava e-commerce e passava o programa de vendas digitais das lojas. Eu saí na Copenhagen em 2021, eu tive a convidada esse ano, a Marice Gattai, que é a diretora executiva da Copenhagen. Ela nos disse que o Personal Shopper, o programa próprio, já passou o iFood. Por quê? Era um momento também de conquistar clientes. A Copenhagen tem muitos clientes, mas é o momento do cliente entender, dá para comprar online. Na pandemia, ele ia no iFood para comprar, no primeiro momento, o Copenhagen. Mas depois de um tempo, ele entendeu que também comprar pela loja fazia sentido. A entrega acontecia, né? E ele tinha a experiência da loja e começou e realmente passou o canal de iFood, que não posso abrir números aqui, mas era um canal extremamente com faturamento muito alto, mas como a gente sabe, tem a comissão do marketplace. Então, acho que o grande ponto é, enquanto lojista, tenha clareza que essas plataformas, o objetivo delas e o grande valor que elas têm para o seu negócio é a geração de cliente. E tenha clareza também que essa jornada do light commerce te permite atender os seus atuais clientes com uma lucratividade absurda. Tem 10 vezes mais dinheiro na mesa no light commerce do que em outras soluções. Então, olha os clientes que você já tem uma relação, ofereça a mesma facilidade de pagamento ágil, ofereça a mesma capacidade de entrega super rápida, com muito mais lucratividade, que é o que a gente oferece. Eu ainda vejo muita gente resistente, e não é resistente por não acreditar na venda digital. E eu converso com muito vendedor, né? Eu adoro quando eu converso com vendedor, porque a gente começa a descobrir as coisas. Não faço venda digital por conta disso. Muitos por conta da entrega, muitos porque acham que é obrigação fazer contato, que a gente está falando agora da venda digital em si. A gente tem problemas aqui, o vendedor não acreditar nos contatos da ferramenta de CRM, o vendedor não querer fazer o processo da entrega, porque ele vai ter que cuidar do começo ao fim, toda hora ele vai ter que ficar no celular dele olhando, o gerente da loja fala, então evita fazer venda digital agora porque a gente está muito ocupado. E acontece, gente, porque as lojas têm uma operação hoje cada vez mais enxutas, né? Headcount é algo hoje que é muito bem trabalhado no varejo para você conseguir ter o seu bora online. E quando eu vejo que hoje a gente tem solução
não é para complicar, muito pelo contrário, para descomplicar com o processo. Fica mais fácil a jornada do próprio cliente. Tá. Qualquer vendedor que estiver escutando a gente, gerente, tá com problema de entrega, pode ligar pra gente. Não vai ter mais esse problema. Adorei o nosso merchan, porque realmente é isso, né? Hoje a gente fala de venda digital e ainda acredita que venda digital é ter um Instagram de sucesso. Porque na cabeça sabe aqueles vendedores que começaram a ganhar muito dinheiro, mudaram de vida? Instagram de sucesso. Ou venda digital nossa, a marca faz muito conteúdo digital, eu tenho blogueira falando. Venda digital é isso. E venda digital hoje é relacionamento. Eu bato nessa tecla em todos os nossos treinamentos, todos os nossos programas de capacitação, todos os nossos projetos com as marcas, porque venda digital é muito mais. Para você escalar a venda digital, você precisa criar cultura de relacionamento e cultura de dados. Pegando esse gancho, vamos falar de dados, essa cultura de dados, que a BID também ajuda o lojista a entender melhor o negócio dele. Me conta um pouquinho como a BID ajuda o lojista a entender melhor o negócio dele. Tá. Acho que uma coisa importante que você está falando, antes de entrar nessa questão dos dados, os desafios da loja, que, enfim, tem alguns vendedores que reclamam, e aí você tem... Eu já tive essa experiência de tentar construir com que todos os vendedores fossem influencers. E não é fácil todo mundo pegar o celular e fazer um vídeo. Nem todo mundo tem essa característica. Agora, todo mundo, por essência, enquanto vendedor, tem a parte relacional. Então, isso é um fato. E aí, qual é a brincadeira que eu costumo fazer? O vendedor, ele tem ali na média de 30 a 50 mil de meta por mês para fazer de venda. Pegar aqui 10%, dá 3 mil. Se ele tem um ticket médio de R$300, a gente está falando de 10 vendas digitais. 10 vendas digitais em 30 dias de operação. 3 por semana, nem isso. Não é muito. E se você tiver que converter 10%, você tem que falar com 100 pessoas no máximo. É a conta que a gente faz hoje. A gente sempre faz esse de trás para frente. A gente fala da estratégia de clientes. Quantos clientes eu preciso atender para vender para 10 no digital? É assim que a gente começa o nosso trabalho. Esse é um relato de 10 pessoas por dia. Não é muito, não é complexo. Agora é 10% do seu resultado. Às vezes você bate a meta por causa disso, e às vezes você bate a super meta por causa disso. Então essa parte relacional, ela é extremamente importante, e eu acho que tem que respeitar um pouquinho assim, a característica de cada vendedor. Se você é bom de publicar e etc, cara, vamos trabalhar isso aqui. Se você não é bom, também tudo bem. Agora, você não ter pelo menos 10% de venda digital, você está deixando o seu futuro de vendas de lado. E eu vou te dizer que hoje a maioria do varejo não tem 10% de venda digital dentro da loja. Eu sei que é um número ainda baixo quando a gente fala, é o mínimo, né? Assim, é o mínimo Exato. Que você tem que ter para não perder. A gente tem operações que estão fazendo 45, 50. Então a gente tem operações grandes, modelos de franquia, que hoje tem cultura de venda digital, mas é por isso. Começa na cultura, que é a cultura de dados, né? Que eu queria que você contasse um pouquinho como a VID ajuda nessa cultura de dados. Boa. Agora vamos para os dados. A gente tem na nossa plataforma a parte de pagamento e de logística. Perfeito. Isso me permite saber o que é venda e o que não é venda digital daquela loja. Então, por exemplo, o Pix foi pelo CNPJ, aí o pagamento foi do link, aí o cliente veio na loja, pagou, mas usou logística. Se você não tem uma plataforma como a minha para integrar tudo... O PDV não consegue enxergar. Você não consegue saber. Passou no PDV, no TEF e pediu uma logística, não é que essa venda é digital ou não digital, mas ela precisou de artifícios digitais para acontecer. E a venda digital, a gente conta isso na loja. Toda venda que a premissa é a venda que não foi paga dentro da loja, ela é venda digital. Se eu vou coletar na loja, é uma venda digital. Exato, perfeito. Então, se você não tem integração disso, você sabe na plataforma de entrega que você fez 100 entregas, mas você não sabe qual foi o ticket médio. Exato. Que foi. Se foi uma transferência entre loja, se foi venda mesmo. Se foi o cliente que foi coletar, porque aí você não tem entrega. Exatamente. Então você não tem visibilidade nenhuma. O que é que minha plataforma, por eu ter todas as etapas do fechamento, pagamento e logística, eu consigo devolver para o varejista o quanto de fato ele vendeu digital, por loja e por vendedor. Então qualquer estratégia que você faça lá em cima do funil, de CRM, de ação de marketing, de qualquer iniciativa e gatilho comercial, minha plataforma na ponta vai dizer, cara, você teve X hoje de venda digital. Ou você não teve. Então, eu dou, como eu estava falando, são 4 pilares. Pagamento, logística, suporte e gestão. Na parte da gestão, eu devolvo para o varejista o que é que aquele canal dele, de light commerce, de CRM, enfim, qualquer ação comercial
tipo Dia das Mães, etc., trouxe de resultado digital para aquela Ô, loja. Daniel, você sabe que hoje é muito difícil você conseguir ver a conversão da venda digital. Por quê? Tem uma janela de conversão. O que é janela de conversão? Eu mandei a mensagem hoje para você, eu conto que até 7 dias, se você voltou na loja, normalmente é 7 dias, tá? As marcas que eu tô trabalhando quase todas são 7 dias. Se em 7 dias você voltou na loja, que a mensagem que eu mandei teve influência. Mas você pode ter comprado no e-commerce, no WhatsApp da loja, você pode ter ido até a loja. Como ele vê o teu CPF, ele vai dar aquela venda foi influenciada pela mensagem. O que os varejistas conseguem hoje, o lojista, é a venda influenciada. A venda real é só se o PDV dele está com algum tipo de customização para o vendedor, o caixa, o gerente colocar em todas as vendas a classificação, Que não fazem. na que maioria não das vezes. fazem e também PDVs não preparados. E a gente acha que é fácil fazer uma customização assim. Não é, estou passando isso na pele, com algumas marcas. E aí tem que ser manual. E o manual a gente sabe que quanto maior a rede, não precisa ser grande a rede, não. O manual a gente está sujeito a extremos desafios. Eu vou colocar a palavra desafios. Então, esse é um desejo mesmo, assim. Não só o desejo de conectar, de trazer todo esse serviço, mas assim, por quanto da minha venda é? Vamos fazer conta agora? Quanto eu estou gastando se eu for pagar a entrega? Quanto o cliente está gastando com a entrega? Quanto eu estou gastando com a própria vídeo, com meio de pagamento? Então, acho que ter essa visão, porque a gente está falando aqui de margens muito apertadas, né? E quando você traz a lucratividade como promessa, acho que resume aqui, né? Porque ao mesmo tempo que eu sei que é importante a venda digital, eu preciso que essa venda seja lucrativa, porque tem vários componentes ali que podem deixar essa venda extremamente deficitária, né? E quando você dá visibilidade, e não precisa ser um gênio para entender isso não, né? Me corrija se eu estiver errado. Quando você dá visibilidade, quantas entregas, quanto custou a entrega, quanto isso representou no faturamento, você consegue realmente modular, fazer estratégia, falar, eu vou colocar mais esforço aqui, vou tirar um pouco de esforço aqui, para poder o negócio rodar. Essa questão da lucratividade para a gente é um pilar importante, né? Então, por exemplo, eu consigo colocar raio de entrega. Então, entregas de R$120. Não sai. Não vai sair. Só porque não faz sentido sair. E não é chato a loja falar, não vou te entregar? É chato ela falar que ela não consegue te entregar na estratégia do light commerce, mas ela pode fazer outras estratégias. Perfeito. Porque, cara, eu vou mandar daqui a 2 dias na sua casa através do Correios que vai custar R$14. Perfeito. É aí que, Chato é aí dizer, que a eu não gente lhe entra. atendo. Exato. Isso é Exato. chato. Agora, eu vou lhe atender. Só que, cara, eu não consigo chamar um Uber aqui e eu arcar com R$120 porque não para de pé. Mas eu posso entregar em 2 dias. Você quer? E Perfeito. consumidor atendido, tá? Então, assim, tem várias pontos importantes aqui que a gente faz. Por exemplo, o limite do raio para não ter entregas muito caras. A visibilidade que a gente dá do que é transferência entre loja e que não é. Então, às vezes, você faz muita transferência entre loja e fala, cara, meu custo de frete tá alto. Cara, talvez por uma ineficiência logística de produto. Porque aí Não necessariamente tá na venda. eu contrato a empresa de logística, eu coloco tudo lá e quando eu vou ver a conta no final do mês, uau! E às vezes é burocracia interna que eu tô gastando dinheiro. Às vezes não é por causa do light commerce, às vezes é porque a sua gestão de estoque precisa de alguma eficiência. Ou esses 20% aqui de transferência entre loja tem que entrar nessa avaliação e não na avaliação do canal de venda. Perfeito. Então, assim, a gente começa a dar visibilidade pro cara. E eu acho incrível quem tem plataforma de CRM que a gente atende, porque eu consigo ajudar essas plataformas a entender quais são as ações que dão super resultado, quais que não. Qual é o vendedor que realmente está extraindo valor daquela inteligência comercial que o CRM traz e os que não. Então, isso fica tudo muito mais claro. E a sua capacidade enquanto varejista de olhar a plataforma de CRM, a estratégia de WhatsApp e a vídeo aqui nessa parte de pagamento e de venda e otimizar a tua operação é melhor, porque você agora tem visibilidade do canal completo. Poxa. Visibilidade, independente do tamanho. Porque fala assim, eu sou pequeno, eu tenho um grupo de 5 franquias, eu tenho 3 lojas. Eu acredito que ela vá ainda mais cirúrgica para esse cara menor que vá conseguir também ter uma visibilidade que talvez ele não tinha e não conseguiria ter ferramenta para ter. Nem gente para ter essa visibilidade, né? Porque a gente fala assim, não, a ferramenta é para operações maiores, para operações com volume. E eu acredito muito que uma operação pequena também pode se beneficiar muito nesse ponto, porque ele talvez não conseguiria ter essa visibilidade com os recursos que ele tem dentro de casa. Total. E não só a visibilidade. Quando o cara sai de uma loja e vai para 5, ele começa a sentir a dor que às vezes ele é o funcionário mais caro de atividade mais operacional. Ele é o gerador de link da empresa.
Você é um franqueado, você fatura milhões. Você é um gerador de link. Já conheci franqueado que operava o WhatsApp. Você é o chamador de entregador. Cara, é uma função operacional. Mas por que eles fazem isso? Porque eles não confiam no processo. Porque realmente ele pode tomar 4% de chargeback, é um furo. Ele pode ter um monte de extravio de entrega, o cliente satisfeito, que é um problema. Isso é verdade, esses problemas são verdades. Por isso que existe a vida para atacar esses problemas. Mas o ponto aqui é, além da visibilidade, é você ser um cara operacional. E você tem que ser um cara estratégico para o negócio. Então, precisa automatizar alguns processos para você delegar a operação dentro do que você acha interessante. Então, você pode chegar num sistema como o nosso, ou como o do CRM, e configurar o que você quer. Cara, eu não quero raio acima de 10. Ou eu quero raio de 40. Para mim faz sentido. Ou eu quero link acima de 5 mil reais. Ou eu não quero. Essa configuração aqui, você ter a capacidade de criar essas configurações é o que vai lhe permitir ter gestão e escalar o teu negócio. Você ficar preso gerando link, você está perdendo dinheiro. Deve ter gente assistindo ou ouvindo falando assim, nossa, deve ser muito caro. Ou deve ser muito complexo. Eu não quero que você abra valores aqui, ou você puder abrir, quando você puder. Mas hoje ela consegue fechar a conta, o valor da VID, como a VID cobra? É mensalidade? É percentual da venda? Como a VID cobra hoje? A gente cobra uma mensalidade. Tá na casa dos R$300 por loja. É uma mensalidade de R$300 por loja. E se a gente pegar números de marketplace, esses caras cobram entre 12% a 20%. Então, se você vende... Já paguei nessa média também. Se você vende R$3 mil, você vai pagar 320, 400, 500 reais para essas empresas de marketplace e de estratégias outras digitais. Então, a gente está nesse mesmo patamar. Só que a média de faturamento das lojas que operam com vídeo é de 12 mil. Uau! Então, se você for para um faturamento de 12 mil, você vai pagar para essas empresas de 2 mil a 3 mil reais. E a gente está lá em 300. Respondido. Então, a nossa lucratividade, ela é real. Se você vende acima de 3 mil reais, 4, 5 mil por loja, por mês no digital, você está ganhando dinheiro com a gente. Tem lucro aqui na operação. Só que, de novo, a gente não fica acomodado com um cara que vende 5, porque a gente sabe que ele tem um potencial de vender 10, vender 15, vender 18, vender 20. Tem gente que vende até mais. Não vou expor os números de Nomura, mas o que ele faz naquelas operações Nomura, a gente tá falando de Adidas. É um negócio surreal. Cara, é um case. Então, assim, o céu é o limite. Tá ali ele para provar que o céu é o limite. Então, a partir de 3 mil reais, é lucratividade na veia. O que você vai somando nesse faturamento é dinheiro no teu caixa. Para a gente falar um pouco, indo para o nosso final, mas dos desafios do varejo, que eu sempre gosto de trazer os desafios do varejo aqui, porque você tá na ponta, você tá com as operações, você vem do varejo, né? Você viveu a operação. Quais hoje são os maiores desafios do varejo brasileiro, na tua opinião? Boa. Eu tenho um olhar para o varejo que eu acho que ele é bem privilegiado. Então, eu estou no conselho da Gente Negócios, que é um operador de franquia. Eu estou na Comissão de Transformação Digital da ABF, que é a instituição emblemática do franchising brasileiro. Eu estou no conselho da Community, que é uma comunidade de franqueados, que está fazendo um trabalho muito legal. E eu sou um fornecedor de tecnologia para o varejista. O que é que eu não sou? Varejista em essência. Eu não tenho a responsabilidade de tocar a loja. Mas eu consigo, por várias óticas, estar perto de quem toca a loja. E o cenário que a gente está vivendo, ele é extremamente desafiador. Então, todos os problemas que já existiam no varejo, agora eles estão ganhando um outro patamar que é desafio de gente. Então, reter, contratar para carga horária de trabalho. Você coloca isso como primeiro? Pergunta difícil, hein? Difícil. Eu não sei se ele é primeiro, mas ele é muito relevante. Ele é muito desafiador. Você tem um outro que é um pouco do consumidor perdendo um pouco da capacidade de consumo, taxas muito altas, CTOs muito alto, então você começa a ter um varejo ali, cara, fechar a conta aqui tá um pouco difícil. Ficou cada vez mais difícil fechar a conta das lojas. Exato. Essa é a realidade. Então, assim, você tem um cenário mais macro que está fazendo o negócio do varejo ser mais desafiador. E aí, o que é que eu tenho percebido em algumas dessas conversas que eu participo com decisores, que são meus clientes,
conselho, comitê, etc., que a ordem agora é eficiência. Então, como é que eu extraio a eficiência desse business varejo que gera muito valor? Como é que eu sou eficiente sem perder a minha mágica? Que também às vezes corre se você buscar muita eficiência e você perder a sua mágica, né? Não vou fazer mais aquele cerejinha do bolo. Impacta muito. Então eu tenho visto que o grande desafio do varejo hoje é eficiência. É tornar aquele negócio eficiente sem perder a magia de você encantar na sua loja, do cliente ir lá e achar aquilo incrível, de se conectar com o produto, se conectar com a marca, ter aquela identidade de experiência da marca com o que você está vivendo no ponto físico. Então, sem abrir mão disso, eu acho que o grande objetivo hoje do varejo é ser eficiente, processos eficientes, não perder recurso financeiro e de tempo com ineficiências de atividade. Então, eu acho que esse é o que está vindo aí nos próximos 2 anos para o varejo brasileiro. Eu concordo com você, porque você consegue, com a palavra eficiência, resumir até a questão de pessoas. Porque eficiência no quê? Contratação. E produtividade, porque o que eu vejo de tempo sendo gasto na contratação, só para a gente falar de pessoas, que todo mundo fala que é o principal desafio, mas tem a ver com eficiência. Contratação. 2, onboarding. As pessoas chegam, vão no primeiro dia trabalhar e às vezes a gente precisa que isso aconteça, mas já vai direto para o... Claro. Se o business varejista ele não é atrativo por causa de questões de Selic, por causa de crescimento de demanda, etc., os caras não abrem varejo. Se não abrem varejo, não contratam. Exato. Então, por isso que a minha dúvida sobre pessoas, se é o primeiro ou não, porque se o business de varejo deixa de ser relevante para marcas, para empreendedores, para franqueados e etc., nem vai chegar no ponto de veador da contratação. E ele não deixa de ser interessante, né? A gente tá vendo redes ganhando força, redes vindo para o Brasil, abrindo novos modelos de negócio, então ele não chega a ser não relevante. Mas eu falo quando eficiência, porque a eficiência na contratação, no onboarding, na capacitação, porque o relacionamento vem do quê? Tem gente que nasceu com isso muito claro, a cultura do serviço, tem gente que precisa ser ensinada e trabalhada nisso, né? E por fim, no acompanhamento. Então, a eficiência também tá ali no dia a dia com essas pessoas, que é muito fácil falar, não consigo contratar. Estava no NRF lá, a gente viu o varejo americano com um turnover de 60%, né? Então não é um case do Brasil, é um case mundial, mas é o quanto a gente se dedica também para colocar essa eficiência nos processos. Pessoas, produtos, tecnologia, cliente, porque na verdade é isso, né? Varejo, para você ganhar realmente escala, você precisa de processo. E o que eu vejo que tem dado muito certo nas empresas que eu tenho a oportunidade de me relacionar é o intangível, nessa linha de pessoas. É cultura, é marca. Então, assim, o cara quer trabalhar no universo boticário. Porque isso, cara, mexe. A avó dele usou aquele perfume, a avó dela usou aquele perfume. Tem uma magia ali. E existe uma diferença muito clara do franqueado A, B ou C ou D. Então, aqueles franqueados que operam com nível de cultura forte, que o cara fica, cara, é que eu sou vivido, sou empoderado, sou questionado, me desenvolvo. Então, eu acho que para superar esse desafio aqui da eficiência de pessoas e de etc., eu acho que tem que ter um investimento claro aqui nessas questões mais intangíveis. Precisa ter uma cultura forte para atrair, precisa ter uma marca forte para atrair. Isso tem peso. Eu vou trazer um case para você, 2 cases que mostram isso, né? De 2 projetos da gente. O primeiro é Chili Beans. Por que Chili Beans? Chili Beans virou um grande hub de primeira oportunidade. Antes eram as redes de fast food, agora Chili Beans ela se posicionou, ela cresceu através disso, né? Onde você tem uma área de treinamentos na Chili Bean gigantesca, né? Que eles chamam de parlamento. Mas por quê? Eles entendem que a pessoa está ali buscando a sua primeira oportunidade, ela chega do jeito que ela é, ela aceita do jeito que ela é. Segundo exemplo que foge totalmente de Chili Beans, Vivara. A Vivara, quando a gente fala em São Paulo, trabalhando na loja da Vivara, você tem N joalherias no patamar abaixo ou acima de Vivara. Quando a gente vai para os interiores, para os mais afastados da capital, Vivara é a loja mais importante da cidade. Então as pessoas sonham em ser a gerente da Vivara, em ser a vendedora da Vivara e ter um poder de status. E quando você tá com esse time, você fala assim, uau, isso é cultura, isso é poder de marca. Total. Eu acho que tem um ativo aí que vai ser inevitável. Aqueles que vão sobreviver vão ter isso mais fortalecidos. Pra gente encerrar, planos da Vide pro futuro. Porque, obviamente, você tem um roadmap de produto, pensando no lado técnico, mas também tem onde a Vide quer chegar, o que a Vide quer como empresa hoje.
Tá. Assim, de produto, claro, a inteligência artificial é um papel importante. Um dos meus sócios hoje tem bastante know-how nessa linha e a gente está fazendo muita coisa de inteligência artificial dentro de casa. Então, eu tenho uma operação hoje que eu consigo triplicar de tamanho de cliente, de demanda com a mesma equipe. Porque a gente tem processos muito estruturados e a gente está embarcando bastante AI na nossa eficiência dentro de casa. Então, a inteligência artificial tem sido um pilar, mas um pilar muito mais de gestão de operação, de olhar para dentro. Tem o suporte ali com algumas coisas, mas aqui eu vejo mais commodity, tá todo mundo fazendo, etc. Mas dentro de casa, a nossa inteligência com IA embarcada, isso aqui é um diferencial competitivo. Então, nós vamos e já somos uma empresa muito eficiente. Quando eu olho o que o consumidor, que no meu caso é o varejista, vai tocar, a gente quer expandir cada vez mais nessas duas verticais. Como é que eu sou mais rápido na entrega e como é que eu sou mais seguro no pagamento. Sem dar dor de cabeça para a operação, diminuindo cada vez mais como a gente está fazendo e dando visibilidade e gestão desse canal. Então, a gente quer continuar fazendo o que a gente faz. E aí se conecta um pouco com foco, né? Não, você falar isso, a gente começou falando disso e termina falando disso. Se você olha para o meu negócio e fala, cara, por que você também não faz um CRM? Porque é o mesmo ecossistema, eu consigo... Exato. Você tá no meio ali, cara, faz o teu. É um desvio de foco absurdo. Absurdo. Então, esses caras de CRM estão há muito mais tempo, conhecem muito mais e estão muito grandes, com grana. Eu não tenho nada a contribuir de construir um novo CRM aqui nesse contexto. E agora, a tua linha de aprendizado também seria muito maior que a deles. Exato. Não faz o menor sentido. Agora, para eles, eu posso chegar e falar, cara, eu tenho o que na ponta lá do teu vendedor vai ser relevante. Esse cara vai ter problema de fraude, esse cara vai ter problema de entrega. Deixa eu ajudar aqui. Então, a nossa visão de longo prazo, ela não é tirar alguns players. A nossa visão de longo prazo é ser o principal player para ecoar todas as estratégias comerciais, conversacionais de vendas digitais para o varejo físico. Como? Segurança de pagamento, agilidade na entrega, gestão e suporte. É isso que a gente está vendo no futuro. Muito bom, porque é exatamente o que você me falou aquele dia, que eu guardei muito e comecei hoje com esse tema e a gente termina com esse tema. Foco. Trabalhar no que você é bom, não é que você não vai expandir, não é que você não pode ter oportunidades, mas ainda tem bastante coisa pra gente poder melhorar. Melhorar a eficiência da entrega, melhorar suporte, reduzir taxa. Eu acho que esse é um wishlist importante, uma agenda que traz muita demanda, né? Então você tem uma demanda muito grande dessa agenda e uma agenda que nunca vai não ser necessária para um dono de loja, para uma pessoa que vive operação de varejo. Tem uma notícia que saiu recente que o iFood e o Uber fizeram uma conexão e uma parceria. Pelo que eu li, dentro do iFood você vai conseguir chamar o Uber, e dentro da Uber você vai conseguir interagir com o serviço do iFood de comida e de etc. Então, o meu olhar para a oportunidade de futuro se conecta mais com esse tipo de modelagem. Eles já foram competidores, né? Uber Eats, iFood, blá, blá. Cara, talvez o cara viu ali, enquanto o Uber, vou focar na vertical. Vou focar nessa vertical. E o iFood também, como é que a gente se junta aqui, todo mundo... Porque o cliente às vezes é o mesmo, ou é o mesmo, né? Então, eu me inspiro muito nessa modelagem para o futuro do nosso negócio. Eu sempre termino os nossos episódios com uma pergunta coringa para todos os nossos convidados. Eu fiquei, qual pergunta coringa eu vou fazer para o Daniel? Que normalmente eu faço. Se você fosse um produto da sua marca, qual você seria? Se você fosse... Aqui a gente falou de uma muito diverso. Eu vou trazer um tema aqui. Se você fosse uma startup nova que acabou de começar, qual seria a sua startup? Assim, ou pode ser uma que está no mercado. Assim, eu queria saber assim, se eu tivesse que lançar uma startup, se eu tivesse tido aquela ideia antes, qual ideia eu queria ter tido? Essa pergunta foi difícil, eu também estou pensando na resposta dela. Cara, eu acho que o que a gente está fazendo na vida me preenche bastante. Porque eu vejo muito claro assim, a oportunidade, a necessidade, o momento de mercado, buscar eficiência, o avanço que já tem de CRM, de conversacional, e aqui não. Então, assim, o que a gente faz hoje me preenche demais. Mas essa não é a resposta da pergunta. Não é. E não vou aceitar essa resposta. Mas eu não sei se eu tenho exatamente a resposta que você quer, mas o que é que tem me provocado bastante? Eu realmente acho que AI vai ser transformador para o mundo dos negócios,
No começo eu tinha minhas dúvidas se ela ia ser como se fosse um metaverso. Ali não estava muito claro para mim. Agora é. E eu quebro a cabeça hoje constantemente para entender qual é o próximo passo. Porque você pega a digitalização, ela teve internet, aí ela teve iPhone, aí teve Facebook, aí lá na frente teve Netflix. Então, assim, dá para você construir coisas incríveis sem precisar realmente nascer junto com o www. Assim, você não precisa, agora eu tenho que... Dá para construir coisas ao longo do tempo. E eu tenho muita dúvida e leio artigo e palestra e vídeo para entender assim, para onde vai caminhar esse negócio, quais são os impactos na vida das pessoas. Então, essa sua pergunta eu me faço constantemente de qual é o next move. Eu não saberia exatamente dizer o que, mas fatalmente é alguma coisa embarcada em inteligência artificial, seja dentro ou seja fora. Por exemplo, um café eu e você falando de negócio, falando de varejo, eu não sei como é que a inteligência artificial vai substituir isso. Pô, a gente está construindo uma amizade aqui. Então, ir para academia, vai fazer um AI para levar o teu corpo até lá. Então, assim, quais são os business que estão super distantes da substituição imediata de AI? E quais são os business que, cara, vai fazer muito sentido? Tipo, comprar passagem aérea. Eu não vejo que faz sentido você parar, entrar num site, pesquisar, nossa, preço, realmente. horário, talvez aqui uma inteligência. Daniel, próximo. Já tá aqui. Isso aqui é como você costuma, você gosta mais desse horário e sua filha também, vai para cá. Então, eu realmente não tenho a resposta porque eu tenho me feito essa pergunta com uma certa frequência, mas esse é como eu tô olhando. Ou é alguma coisa que AI é muito óbvia para substituir, ou uma coisa que AI não consegue tocar. Amizade, amor. Eu gostei dessa de passagem, viu? Gostei bastante. Se eu tivesse que apostar em algo, e já tá acontecendo, na terapia por AI. Eu já tô fazendo, mas tá acontecendo e tá dando certo. Você toca terapia com ChatGPT? Eu toco, não tenho vergonha de falar isso, e olha, ajuda. Não, que ajuda, eu certeza. Você tem medo não da informação? Não, só entrando aqui nesse ponto, já me perguntaram se é a conta fechada, se você paga uma conta premium, a primeira conta que você paga, você coloca uma configuração para ele não transportar a sua conversa. Ele não usa isso como biblioteca, mas cara, tem o risco. Mas quando você vai pra intimidade, tem sensível, né? Você tá com um psicólogo. Não sei se eu teria essa coragem, não. Você é mais corajoso que ele. Mas esses são também os desafios da inteligência artificial pro nosso futuro, né? Mas isso que eu acho mais legal, e todo mundo que eu tenho a oportunidade de ter alguma contribuição cara, se expõe. Se expõe, usa para texto, usa para... Cara, vai vendo, vai testando, porque em algum momento isso vai ser base no mundo dos negócios. Então, cara, se seja mais pessoal, se é profissional, se eu vou transcrever um áudio, se eu vou automatizar um processo, eu vou entrar lá na Zap e tentar com o ChatGPT fazer alguma coisa, cara, faz porque vai ser importante. Perfeito. Daniel, mais uma vez, muito obrigado. Quais teus arrobas, endereço da vídeo pra gente poder achar vocês? Se a gente mandar lá na vídeo, alguém responde também pra poder fazer uma cotação, pra poder fazer um orçamento, pra poder mudar a história do negócio. Vai ser uma pessoa, não vai ser um chat. Vai ser uma pessoa, não vai ser um chat. Meus amigos, mais um episódio do nosso podcast Varejo On. Hoje a gente falou sobre dados, a gente falou sobre a experiência do cliente, mas a gente falou como a tecnologia pode fazer isso acontecer de uma maneira que você tenha o seu time focado no que é mais importante: relacionamento. Um beijo e até a próxima.